Olá pessoal, um grande abraço para você que se liga na Rede ANC. Estamos chegando a partir de agora com a segunda edição do nosso ANcast, recebendo hoje mais uma grande figura do nosso estado. Hoje eu converso com ele, que é PhD em Relações Internacionais e Geoeconomia da Universidade de Lisboa. Ele também é pós-graduado em Finanças e em Empresas de Capital Aberto na St. Paul School de Negócios. Também é mestrado em Economia de Empresas e Mercado Financeiro, lá na CAEN, na UFC. E também formado em Ciências Econômicas, Economia e Desenvolvimento na UFC. Eu falo do meu querido Igor Lucena. Seja muito bem-vindo, Igor. Prazer te receber aqui no ANcast. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui falando com todos vocês. Maravilha. A gente vai começar o nosso bate-papo falando a respeito da economia, né? Como você vê hoje, como você enxerga a economia nacional do Brasil? É engraçado porque economia a gente estava... os economistas, de uma maneira geral, a gente ficava meio restrito às páginas dos jornais voltados para o segmento ou para revistas específicas, artigos publicados, e hoje a gente está falando em todo canto, né? Até revista de fofoca tem economista fulano de tal que fala sobre alguma coisa. Mas isso é interessante, eu acho que isso mostra um pouco a visão da sociedade como um todo, de todas as classes sociais, sobre o que afeta o bolso deles, né? Os efeitos do que afeta o bolso deles. E hoje, quando a gente fala do cenário econômico, a gente está num cenário realmente desafiador. O Brasil passou durante muito tempo com uma inflação alta antes do período do Plano Real. Eu acho que o Plano Real foi o projeto que mais tirou as pessoas da pobreza, porque você acaba com a inflação. Então você, de fato, está dando renda para os mais pobres. Agora, nunca teve tão alto, né, tão grande a nossa inflação como estamos agora. A gente está com 12,07% nos últimos 12 meses, significa 1% ao mês, você ter reajustes de 1%. De uma maneira geral, na economia como um todo, é muito alto, né? Então a gente já está vendo embates entre classes sociais, né? Eu não falo aqui entre rico e pobre, eu acho que esse embate antigo já não existe, mas você tem prefeituras e operadores de ônibus que têm tarifas que vão ter que ser reajustadas, você tem produtores de legumes, frutas, verduras, carne, e você tem os supermercados. Então, tudo isso começa a gerar embates dentro de uma sociedade, o que é complexo. No mundo inteiro, a inflação está subindo. Isso tem dois fatores fundamentais. Três, na verdade. O primeiro é você ter tido a crise basicamente do coronavírus, né? O fato de que as cadeias produtivas se desarranjaram, a China está fechada de novo. A gente teve a guerra na Ucrânia, que é outro ponto fundamental, e um outro terceiro ponto, que é uma consequência. Para combater, para fazer com que as empresas sobrevivessem, e as famílias, né, os bancos centrais do mundo inteiro, com projetos indiretos, botaram muito dinheiro na economia mundial. Aproximadamente 13 trilhões de dólares. Isso em várias moedas, incluindo em real. Sim. Então, isso salvou muitas empresas. Isso salvou muitas pessoas. Isso salvou a economia como um todo. O Brasil foi um dos melhores organizadores desse ponto de apoio, né? Mas a conta chegou. A conta, ela por meio de inflação. A gente não está repagando o Estado, né? Isso a gente já paga impostos, mas vem por meio de inflação, e não é só aqui. A Alemanha está com a inflação de 7,5%, os Estados Unidos 5,5%, o Japão 2%, para um país que tinha zero deflação. Então isso é no mundo inteiro. Então assim, então a gente está num cenário muito negativo, aspas. Apesar disso, o preço de vários produtos que o Brasil exporta cresceu muito. Então a gente tem minério de ferro, carnes, soja, disparou esses preços. Então, se no começo do ano existia uma perspectiva do PIB brasileiro ser negativo em 2022, agora a perspectiva é positiva, entre 1% e 2%. Então, apesar da inflação, a gente está crescendo. Agora, desemprego é alto, 11 milhões de desempregados, é altíssimo, né? É 11,5%. Agora, já foi 14%. Significa que a gente está conseguindo, apesar da inflação, criar emprego. E eu sempre digo que é bom para a economia tradicional, inflação do ponto de vista de Brasil. Não estou dizendo que é bom o cenário, mas estou dizendo assim, que o Brasil, historicamente, a gente sabe crescer em momentos inflacionários. É meio maluco isso, porque países normalmente têm crises, e parece que o Brasil é tão calejado em momentos inflacionários desde o começo da nossa história que a gente cresce em inflação. Isso é interessante. Agora, tudo isso
é um cenário de hoje. Até o final do ano isso vai se modificar drasticamente. Né? Assim, investimento está difícil, a taxa de juros diminui investimento, diminui capacidade produtiva, porém, a gente está exportando muito. Né? Então esse é um ponto que a gente vai ter que analisar e que tudo isso, nesse cenário eleitoral daqui para frente, a gente vai ter que debater. Né? Eu tive num seminário ontem e a pergunta foi, independente de quem ganha a presidência da República ou governos estaduais, qual era a política econômica. E a resposta da palestrante foi muito direta ao ponto. Olha, são reformas, são cortes, são diminuição de subsídios que não funcionam, a gente gasta mais em educação do que a China, percentualmente, mas a gente não cobra resultado. Então não é um político chegar e dizer a gente vai gastar mais em educação, mas a gente tem que cobrar que aquele dinheiro que já está gasto, de fato, vire educação de multiplicar qualidade. O dinheiro, né? Tem que multiplicar, na verdade. Tem que mostrar a aplicação. Então, são reformas, né? O Brasil precisa de reformas. E não dá pra gente culpar ninguém, a gente culpa nós mesmos, porque nós estamos aqui, nós elegemos todas as pessoas de Tancredo Neves, né? Assim, colégio eleitoral, mas de Collor pra cá, nós elegemos todo mundo. Então, de uma certa maneira, a culpa é nossa. A culpa ou os benefícios. Seja por o Brasil estar bom em pontos, ou seja, ele estando negativo em outros, a culpa também é nossa. E os benefícios também são nossos. E como você enxerga o cenário econômico daqui a 2 anos, mais ou menos? É difícil, porque a gente está num cenário que envolve muita a internacionalização. E aí é onde eu estou meio que dizendo que de 1936 para final de 20 de fevereiro de 2022, o mundo inteiro se relacionava através do comércio, das relações entre empresas, de você abrir mercados consumidores, você conseguir mais matérias-primas para os seus negócios, você expandir as suas empresas nacionais, se tornarem multinacionais. Quando a gente teve a invasão da Ucrânia, essa mentalidade se alterou e voltou a uma mentalidade pré-36. Por que 36? O início da Segunda Guerra. Porque as nações, principalmente as europeias, colocam agora, antes da economia, a sua segurança, a segurança tecnológica, a segurança cibernética, a segurança territorial e a segurança dos seus cidadãos. Então isso coloca o Brasil num novo mundo que a gente não navega desde 36. Então as pessoas que estão vivas hoje eram muito crianças para entender o mundo que eles viviam em 36. E todas as outras pessoas que estão hoje, como eu e você, a grande maioria de quem está nos assistindo não era nascido. Então é um bravo novo mundo que nós vamos descobrir. Dado esse cenário internacional, o Brasil vai ter que entender que vai ter que ter uma política externa altiva, baseada nos seus próprios interesses. E essa política externa vai se entrelaçar com a economia. Agora, independente de como a economia vai ficar de 2023 e 2024, a gente precisa fazer uma profunda reforma tributária. A nossa produtividade está estagnada em 30 anos. A nossa educação é o mesmo nível de educação dos Estados Unidos em 1928. Isso significa que reformas... Não é que o Estado brasileiro não existe, ele existe, mas ele precisa ser reformado. Então você tem que pegar a pasta da educação e cobrar resultados sobre isso. Você tem que pegar a política de impostos e alterar fundamentalmente. Você precisa ter um imposto sobre valor agregado. A gente tem que diminuir os impostos sobre o consumo direto, que funciona muito mais para tirar dinheiro, para arrancar muito mais percentualmente dinheiro dos pobres do que dos ricos, porque eles gastam mais percentualmente em alimentos e bebidas. Então, se a gente quer que o Brasil cresça como deve crescer, 4%, 5%, como a gente vê a Nigéria, ou, por exemplo, a própria China, ou a mesma Índia, a gente precisa reformar o Estado, seja quem ganhe, seja de esquerda ou seja de direita. Uma coisa que eu acho que está entrelaçado um pouco é que a economia brasileira, ela tem mais de 35% dependendo do setor público. Isso não sei se é certo ou errado, não existe o tamanho certo do Estado. Não existe política de esquerda ou de direita certa ou errada. Existe eficiência. Eficiência da máquina pública. E a gente não consegue crescer porque a nossa máquina pública é muito inchada. Porque a gente não consegue pegar trabalhadores e fazer com que esses trabalhadores se sintam integrados em novos sistemas, eles tenham capacidade de estudar, ter projetos profissionais. Algumas coisas são alentos. Por exemplo,
Vai ter agora um projeto de lei que vai liberar para que universidades possam dar cursos técnicos, que geralmente é pelos antigos Cefetes, né? Pô, isso é muito bom. Por quê? Porque você precisa de uma grande massa de pessoas que não precisam de 4 anos de curso, mas 1 ano e meio para um curso técnico e eles estarem operando, principalmente na área de telecomunicações, 5G, mecatrônica. Isso é muito bom. Por outro lado, a gente precisa cancelar leis, como, por exemplo, tem uma lei do ano 2000 que proíbe você ter frentistas, proíbe você ter self-service de postos de gasolina. Aí as pessoas, mas você tem 400 mil frentistas no Brasil. Eu sei, mas essas pessoas têm que ir para outro emprego. Senão a gente vai ficar aqui defendendo ascensorista de elevador e a gente vai ficar defendendo também datilógrafo, que sumiu. Uma lei não pode ser contra a evolução humana. Sim. Então, se você tiver uma capacidade, e a gente teve 20 anos para debater isso, de realocar esses frentistas para cursos técnicos e eles irem para outras profissões, você poderia, por exemplo, hoje baixar 15 centavos no litro da gasolina, que é um problema internacional sério. Então está na hora do Brasil tomar decisões que às vezes são duras, mas são necessárias. E a economia brasileira só deslancha se a gente tomar esse tipo de atitude. Tem que evoluir sempre, né? Tem que evoluir sempre. As pessoas às vezes falam de nações e querem comparar a gente com os Estados Unidos ou com a União Europeia. Eu digo que é muito diferente, porque são países forjados no sangue, nas guerras. A indústria bélica se desenvolveu demais, os europeus têm 1000 anos de história. Portugal foi fundada como país em 1080, né? Como uma união nacional. Agora, países como a Austrália e a Nova Zelândia, que tinham problemas até agora, década de 70, 80, Nova Zelândia tinha inflação altíssima, tinha um nível de desemprego em 18%, 20%. Eles tomaram reformas radicais dentro do país. Por exemplo? Por exemplo, eles liberalizaram o comércio exterior, que o Brasil é extremamente fechado. Então isso forçou a indústria nacional a se reformar. Eles liberalizaram as travas de leis trabalhistas. Fizemos já alguma coisa assim, mas nem tudo. A Austrália ela fez modificações incrementais nas suas legislações. Então ela via que tinha um problema num determinado setor, então ela fazia uma legislação, uma medida que alterava aquele setor, analisava um ano, ok, deixava, depois fazia outros incrementos. E aqui a gente não faz isso, a gente faz uma lei que teoricamente vai resolver todos os problemas, ninguém mais olha lá, nem deputados, nem senadores, nem governadores, nem o próprio presidente, e acha que vai resolver, e não vai, tem que ter acompanhamento. Políticas públicas, principalmente políticas econômicas, são longo prazo. Sim. Então a gente tem exemplos no mundo que transbordaram do terceiro mundo para o primeiro mundo, e a gente pode seguir isso, né? A gente pode seguir isso. Não precisa ser o melhor dos exemplos, como é os Estados Unidos, do ponto de vista de economia, desenvolvimento financeiro, mas você tem outros que estão em boa ideia. Então, a gente está precisando. Senão, a gente vai continuar nos voos de galinha de crescendo 1%, 2% todo ano. E isso não vai transformar a vida das nossas pessoas. Principalmente no Ceará, onde nós temos excelentes cérebros, mas os cérebros vão embora, não ficam no nosso estado. É isso aí. A gente recebeu na última semana o Emanuel Mota, né, diretor do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará. A gente falou um pouco a respeito disso mesmo. Muita gente hoje faz, por exemplo, um curso de engenharia de pesca, né, e quando termina o curso vai ser pescador, não consegue uma função na área, né? Justamente, infelizmente, o mercado não está aberto para tantas pessoas assim. Falando agora a respeito da economia local, hoje o PIB do Ceará é um dos maiores, um dos mais altos do Brasil. Se eu estiver errado, por favor, me corrija. Primeiro, explica para quem está acompanhando a gente pela primeira vez o que é o PIB. Nem todo mundo entende o que é o PIB. A gente ouve muito, né, o PIB. O que é o PIB? A gente sabe o que é o Produto Interno Bruto, o que é produzido dentro do Brasil. Mas como esse PIB vai chegar, por exemplo, na casa da minha mãe, na casa do meu pai, na casa da minha sogra? Bom, vamos lá. Vamos começar pelo PIB, né? Sim. O PIB, ele é a soma de tudo que é produzido dentro da economia, né? Toda vez que a gente pega um macarrão no supermercado, a gente compra um carro, uma geladeira, uma televisão, um microfone, existe um cálculo que é feito com todos os componentes que foram feitos desse microfone, né? A gente tem partes de metal, significa que em algum momento isso foi um minério de ferro na pedra. Uma empresa foi lá, tirou esse minério de ferro, transformou em placas de aço, outra empresa pegou essa placa de aço, transportou para outra empresa, que fez um tratamento, fez o formato dela, colocou outros microsistemas eletrônicos, vendeu
para um distribuidor aqui dos estúdios da ANC. Vocês foram lá e compraram e trouxeram para cá. Então, toda essa cadeia produtiva de todos os produtos da economia, a gente chama de PIB, Produto Interno Bruto. É a soma total de tudo que é produzido dentro de um país em um determinado período de tempo. Então, toda vez que alguém compra alguma coisa, movimenta a economia, você está aumentando o PIB. Mesmo que seja um pouquinho, você está aumentando. Por isso que muitas vezes é importante a gente desenvolver subsídios, por exemplo, para a aviação nacional, porque quando um empresário compra, mesmo com juros subsidiados, um avião brasileiro feito no Brasil, a quantidade de cadeias produtivas, empregos e pessoas no Brasil, vale a pena subsidiar aquele juro. Porque se ele fosse comprar fora do Brasil, aquele dinheiro e toda aquela cadeia produtiva ia para fora. Então a gente estaria alimentando a riqueza do PIB de outro canto. Então é importante ver isso. Agora, no Ceará a gente tem uma situação que é complexa. O Ceará ele representa aproximadamente 2,2% do PIB. Não é muito grande. E o maior problema dele é que há muitos anos a gente é 2,5%. Diversos governos tentaram fazer projetos para que a gente dobrasse essa ideia, que a gente se tornasse 4% da economia mundial, da economia brasileira. É importante a gente... E é um ponto interessante, porque o Ceará, do ponto de vista de população, nós temos aproximadamente 10 milhões de habitantes, e temos também um 8º colégio eleitoral do ponto de vista de eleitores, mas como economia nós ainda somos pequenos. Nós tivemos uma evolução muito grande, que foi a cidade de Fortaleza. Hoje, a cidade de Fortaleza é a capital com o maior PIB do Nordeste. Isso é fundamental. Para o bem ou para o mal? Para o bem, porque se torna uma cidade dinâmica, uma cidade que se torna negócio. Nós, historicamente, ficávamos atrás de Salvador e de Recife. Hoje, não. E isso se dá por diversos fatores. Internacionais, investimentos, empresas de fora, privatizações. Por exemplo, a privatização do aeroporto de Fortaleza pela Fraport, né, que foi uma empresa alemã, administradora do aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, durante o período do governo Temer, foi fundamental. Ela trouxe diversos voos e isso criou um hub de negócios. A gente teve aqui, por exemplo, a Angola Cables, né, que veio da Angola e faz a ligação de cabos submarinos de internet. Né? Então, para você ter uma ideia, alguns servidores da Amazon já ficam aqui porque os microsegundos de transmissões de dados no Ceará são muito rápidos, mais rápidos do que São Paulo. Então, vale a pena você ter servidores aqui, porque um microsegundo na informação, na TI, vale a pena, é muito importante. Agora, o lado negativo disso, Salvador, a Bahia e o Pernambuco descentralizaram os investimentos. Então, eles são estados mais ricos porque você tem cidades como Feira de Santana, Vitória da Conquista, Caruaru. Então, são cidades, ou a própria fábrica da Jeep, né, que é no município de Goiânia, no interior do Pernambuco. Isso descentraliza, faz com que as pessoas não precisem vir para a capital, que diminui informalidade, diminui criminalidade, diminui quando as pessoas não conseguem empregos, não conseguem boa moradia, diminui o aumento de áreas que não são adequadas para o convívio, para a vida humana. Então, se por um lado Fortaleza inchou e se tornou uma grande, a cidade mais rica do Nordeste, por outro, o estado do Ceará ainda é muito pobre. E a gente não conseguiu desenvolver as grandes macro-regiões do Norte, do Centro-Sul e do Sertão. Isso é um problema. E muito disso está nesse problema de êxodo, porque muitos dos nossos melhores cérebros não estão em Fortaleza também, estão no interior. E esses cérebros conseguem empregos, seja na área de TI, seja na área de serviços que não precisam, que com o computador você não precisa estar lá. E esses cérebros, depois de formados, eles vão embora. E esse é um problema sério, porque depois que eles vão embora, eles não voltam mais. Verdade. Então, a gente precisa repensar que o nosso maior ativo econômico no estado do Ceará não são as praias. O maior ativo econômico não são os shoppings, ou o dia a dia, a cultura. Tudo isso é importante, mas o maior ativo são as pessoas, são os cérebros. Não há dúvida que nos últimos 2, 3 anos, o estado do Ceará teve 5, 6 IPOs de empresas bilionárias que ainda continuam com sede no Ceará. E esses empresários são louváveis. Por quê?
porque eles nasceram aqui, se criaram no Ceará e, ao abrirem capital e ter investidores do mundo inteiro, manteram suas sedes aqui. E o que isso faz? Isso faz com que você crie no Ceará empregos de alta remuneração, de boa qualidade, e esses cérebros não vão embora. Tentam ficar aqui. Por quê? Porque eles vão receber um salário alto, um salário a nível nacional, vão estar próximos das suas famílias. Ninguém migra, ninguém quer sair de onde você nasceu. Você quer estar próximo da sua família, dos seus irmãos, dos seus tios, dos seus primos. Nós vivemos numa geração, década de 80 e 90, pelo menos eu, onde a gente ainda tinha famílias muito grandes, onde a gente tem muitos tios, muitos primos. Então você quer estar perto das suas famílias, né? Então, baseado nisso, essas grandes multinacionais que hoje têm sede no Ceará, não só em Fortaleza, faz com que a gente possa reter cérebro, mas pontos específicos de empresas não resolvem. Precisa haver uma política pública de retenção. Precisa essas pessoas não só estarem qualificadas, mas o Estado induzir que isso vire uma política nacional. Economia significa, na prática, muita gente não sabe disso, mas a melhor alocação dos recursos escassos de uma sociedade. Na hora que a gente escuta isso, eu digo que o cearense é muito bom, porque o Ceará é escasso de muita coisa. A gente tem problema de água no sertão, a gente tem problema de emprego, a nossa renda é baixa. Hoje nós temos mais pessoas com auxílio do governo federal do que carteira assinada, o que isso é péssimo. Mas nós temos um capital intelectual altíssimo, um dos maiores do Brasil. Não é à toa que os nossos maiores cérebros, quando você pega o ITA e o IME, né, que são os maiores centros de ensino superior do Brasil, 50% é tudo de cearense, né? Você vai para o ITA e para o IME, então você conhece quase metade dos alunos que estão lá, porque são daqui. Mas, apesar disso, a gente consegue extrair o melhor que o cearense tem, que é a nossa capacidade intelectual. Mas criatividade também. Criatividade, mas muitas vezes ele vai embora. E isso eu acho que é fundamental. Sem retermos esses cérebros, o Ceará nunca vai sair de 2% do PIB para 4%. Você pode pensar, mas 2% para 4% é como se a gente estivesse dobrando a riqueza de todas as pessoas do Brasil, do Ceará. Significa que a qualidade de vida vai dar um grande salto. Mas para que isso ocorra, isso não ocorreu. Os investimentos que a gente recebe, apesar de serem grandes, eles só retêm em relação ao resto, porque o Brasil continua recebendo investimentos. Então, tudo que a gente recebe é como se proporcionalmente mantesse igual. Então, a gente precisa de uma onda maciça e sem uma capacidade intelectual grande, uma base feita, a gente não vai mudar essa realidade. Então, isso é fundamental para as pessoas pensarem sobre isso. Muito bem, então, falando a respeito de salário mínimo agora, você acha que o valor do salário mínimo hoje é suficiente para o brasileiro sobreviver? Não, não é. E a gente tem vários cálculos que falam isso, né? O Diese, ele coloca essas coisas de R$5.600, que é muito alto. É uma coisa que eu queria entender. Eu sou bem leigo nesse assunto, diga-se de passagem. O salário mínimo é um valor X, né? Em que é feito esse estudo? É baseado, esse salário é suficiente para a pessoa comer, comprar água, pagar energia elétrica, é para viver melhor, para poder fazer uma viagem. No que é feito esse balanço? Bom, a visão do Diese, sim, não é a visão das leis. A visão do Diese é o que seria o mínimo necessário para uma pessoa ter acesso a saúde, educação, lazer, viagem, o básico para você ter uma condição de vida aceitável, coisa de R$5.600 hoje. Agora, a decisão do salário mínimo é algo que vem há muito tempo atrás, que baseava-se num período inflacionário, onde os preços eram menores, a gente passava por várias transições de moeda, e que antes do salário mínimo, você pagava o que você quisesse. Então, foi uma decisão política, muito mais política do que econômica, de cálculo, decidir um valor pré-estabelecido. Ninguém paga menos do que isso. E de cá para lá, a legislação, desde a Constituição de 88, colocou o seguinte, olha, o salário mínimo vai ser sempre reajustado, pelo menos, pela inflação. Então, dificilmente governos deram grandes aumentos. Existiram, claro, mas pelo menos a inflação é reajustada. Agora, quando a gente tem uma inflação de 10% e o salário mínimo reajusta também 10%, isso não significa que resolve os nossos problemas, porque você, por exemplo, tem uma cesta básica hoje em São Paulo que está custando R$800. Se você tem uma cesta básica que custa R$800, como é que uma pessoa com 1.112, eu acho, que está hoje o salário mínimo,
consegue sobreviver se o salário dela, 12,4, paga só uma cesta básica. Se o botijão de gás tá 10%, 12% do salário mínimo, 100, 120 reais. Então, de fato, o salário mínimo não compensa as necessidades. Por isso que você tem auxílios emergenciais, você tem complementações de renda, você tem pessoas que ganham salário mínimo e fazem outros tipos de serviço. Isso é no mundo inteiro. Agora, eu acho que deve existir, claro que há consequências econômicas do que a gente está falando, mas eu acho que tem coisas que a gente pode resolver agora. Por exemplo, o 13º salário, na época foi criado, ainda no período de Getúlio Vargas, como uma espécie de bônus anual de compensação. Sim. Só que hoje a situação é tão preocupante do ponto de vista inflacionário que eu faria uma sugestão. Vai parecer radical, mas não é. A gente tem que acabar o 13º salário e incorporá-lo. Como assim? Você pega o valor do 13º salário, divide em 12 meses e joga todo dia, todo mês no salário das pessoas. Automaticamente as pessoas vão ter aquela renda aumentada. Isso vai ficar mais em consonância com o planeta, né? Outro ponto é o Fundo Garantia de Tempo de Serviço, que é o FGTS todo mês. Você paga, fica num fundo do Estado que rende menos do que a inflação, ou seja, você perde dinheiro. Eu acabaria com isso. Eu colocaria, olha, o FGTS agora é de propriedade dos trabalhadores. Eles podem até não sacar, podem continuar tendo as regras, mas ele decide onde vai. Então, você deixar a iniciativa privada, os bancos pagarem mais para ter o seu FGTS. Então, você vai estar tendo aumentos reais de renda, porque vão te oferecer opções que vão render mais do que 3% ao ano, que é ridículo. Então, tem opções que podem ser feitas de imediato. Entende? Não é algo que é também do outro mundo. Mas a gente é tão preso em amarras, você está entendendo o que eu estou falando? Essas pequenas mudanças são mudanças incrementais que melhoram a vida da população. E essas mudanças foram feitas na Austrália, Nova Zelândia, entendeu? E a gente pode fazer também. A gente tem que pensar também que não é uma grande reforma que vai resolver, mas são essas pequenas mudanças que vão também ajudar. Por que você acha que não foi feito ainda? Falta boa vontade dos políticos ou falta estrutura? O que é que você acha? Falta, às vezes, interesse. Quando eu falo isso, quando eu falo, vamos tirar o FGTS do governo e vamos jogar para as pessoas, é bom para 60 milhões de trabalhadores. Mas, infelizmente, todo o financiamento de base da construção civil brasileira é usado o dinheiro do FGTS. Então, eles pegam o nosso dinheiro do FGTS, usam na construção civil e depois a construção repaga. Não era a finalidade, isso foi um desvio. Então, na hora que eu faço isso, eu tenho que arrumar como resolver o problema do financiamento da construção civil. Uhum. Tem que ter uma outra solução, entende? Sim. Mas não dá a gente tentar... É como se você tivesse um problema e você não resolve o problema porque você vai criar um outro problema. Não tem sentido. Você tem que resolver o problema da grande maioria da população e esse outro tem que arrumar uma solução crível, prática e de longo prazo. Caso contrário, a gente vai continuar em remendos. E são esses remendos que fazem com que o sistema não funcione e seja difícil empreender no Brasil. E a tendência a piorar, né? Caso os remendos sejam mantidos. Eu acho que tem alguns pontos que melhoraram, né? Você tem a reforma trabalhista, deu certo, isso foi muito positivo. Algumas privatizações saíram do papel. Algumas aberturas em mercado de capitais também foram boas. Umas ideias de securitização, em você poder utilizar novos financiamentos de empréstimos, tem coisa que avançou. Mas a lista para resolver... Para mudar a realidade do brasileiro, ela é tão grande que não são os 3, 4, 5 pontos, são 50. Então você tem que ter um esforço hercúleo para resolver isso. Enquanto você não tiver esse esforço focado e pensado no real problema da população, a gente vai ficar patinando. Eu escuto, às vezes, debates parlamentares e eu acho que, às vezes, a gente fica muito preso a coisas que são irrelevantes para grande parte do público. E as pessoas acham no Brasil que português é burro, né? Falam de português, mas eu escuto muito parlamento português e a grande maioria dos debates é preço de gasolina, como a gente vai resolver. Tem ideia da esquerda, tem ideia da direita. Melhora no salário mínimo, incentivo para a creche, incentivo para a população ter mais filho. Como é que você vai fazer com que a pessoa, a mulher, tenha filho, continue no mercado de trabalho e a renda dela aumente, não diminua. Então lá eles estão fazendo debates sérios para todo mundo. E aqui fica na margem esse debate sério. Às vezes a gente está fazendo outros tipos de debate. Gira até chacota às vezes, né? Fica, você é de esquerda, você é de direita. E daí? O ponto é, quem entrega mais resultados? Governos, não importa. Eles têm que ser analisados
pelo que ele entrega para a população. Não importa se ele é de esquerda ou de direita, né? Ele tem que ser. Eu sou uma pessoa de centro-direita. Eu tenho políticas e pensamentos liberais, políticas de mercado. Minhas ideias, meus artigos que eu escrevo são todos voltados a mercado como solução. Eu não acho que o Estado é o grande resolvedor de todos os problemas, mas eu acho que tem uma parte da população mais pobre que precisa ser atendida. Porque quando você é um liberal, você entende que o mercado existe porque existem falhas de mercado, né? E quando você tem falhas de mercado, você precisa que o Estado intervenha direto ou indiretamente para que essas falhas de mercado sejam resolvidas e a população do canto A tenha as mesmas oportunidades do canto B, seja em crédito, em emprego, em educação, tudo isso. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Agora, não importa se quem está no governo é o B, tem que entregar para a população uma vida melhor do que ela tinha no passado. Isso é fundamental. Você tem governos de esquerda, como por exemplo em Portugal, que é muito bem avaliado, na Nova Zelândia muito bem avaliado, e de direita muito bem avaliado, como por exemplo na Austrália, também é muito bem avaliado. Você tem na Alemanha, que até então também muito bem avaliado. Agora, resultado, entrega para a população. Esse é o ponto. Entrega para a população e eu escuto muito isso, impostos altos, o Estado, quando eu escuto isso, o Estado investiu, o governo federal investiu, a prefeitura investiu 100 milhões, 200 milhões. Eu quero saber o que de fato isso transbordou para melhora na sociedade. Porque se você investe 100 milhões e esses 100 milhões não melhoram a vida da pessoa, você jogou fora 100 milhões, então você é um péssimo gestor. Então a gente não pode quantificar políticas públicas pela quantidade de dinheiro gasto, mas pela quantidade de dinheiro que volta-se a se tornar serviços e produtos para a sociedade. O retorno daquele investimento, né? O retorno daquele investimento, porque não existe contribuinte. Eu fico muito chateado quando a gente escuta eu escuto pessoas falando em contribuinte. Isso não existe. Ninguém é contribuinte. Nós somos pagadores de impostos. Os impostos são nossos. Quando eu vejo, às vezes, e eu acho um absurdo, várias secretarias de Estado dizendo que teve um recorde de arrecadação enquanto o povo estava sem trabalhar. Então, secretárias de Estado diminuem alíquotas de impostos, voltem à arrecadação mais ou menos igual que vocês sempre tiveram e deem uma ajuda, porque não é papel do Estado só arrecadar. Não é. O Estado tem que ser um transformador de sociedade. Nós não vivemos para servir ao Estado. O Estado serve a nós. Seja nós, pessoas, empresários, profissionais liberais, servidores, professores, médicos, toda a sociedade de todas as classes. E isso está invertido no Brasil. Hoje parece que nós servimos ao Estado e está errado. Enquanto a gente não mudar essa mentalidade de que o Estado é o servidor da população, a gente não muda o país. É verdade. E voltando a falar um pouco do salário mínimo, na sua visão, qual seria o valor essencial para o salário mínimo hoje? Ou não existe ainda um padrão específico? Não dá para a gente definir um valor de salário mínimo essencial. O que a gente tem que dizer que o ideal é o DIEESE, R$5.600. Isso é o ideal. Agora, o alcançável é que todo ano o salário mínimo seja reajustado além da inflação. Ou seja, se a inflação foi 5% no ano, ele vai ter que subir 6%, 7%. Entende? Ele tem que dar um aumento real de renda para as pessoas tiverem capacidade de melhorar de vida. Mas só tem uma possibilidade disso. A gente só pode dar aumentos reais de salário mínimo se a gente tiver crescimento econômico. Então a gente tem que ter 2%, 3%, 4% de crescimento econômico. A gente vai ter uma taxa de inflação normal e a gente vai dar aumentos reais. Isso é a base do crescimento sustentável de todo e qualquer país. Esse é um ponto básico disso. Verdade. No período de pandemia, né, praticamente ferrou para todo mundo. Diga-se de passagem. Com isso, o desemprego acabou aumentando cada vez mais, mas, por outro lado, a turma começou a se virar e começou a abrir o seu próprio negócio. Como você vê hoje o aumento dos empreendedores? É dúbio isso, porque uma coisa é você dizer eu vou abrir o meu próprio negócio porque eu tenho uma ideia, eu acho que vai dar certo, eu vou ganhar. Outra coisa, eu vou abrir um próprio negócio porque o emprego que eu tenho não dá mais para eu sobreviver. Então eu vou tentar ganhar vidas abrindo meu próprio negócio e muitas vezes sem
ensino sem uma noção de fluxo de caixa, sem noção de investimentos, sem noção de tempo de retorno, sem noção sobre o mercado que ele trabalha. Então isso é preocupante. Porque se a gente está tendo uma maioria de pessoas que está abrindo seu próprio negócio por necessidade urgente, alguns vão dar certo, outros não. E no mundo ideal, que nós não vivemos no mundo ideal, o empreendedorismo se dá pela sua ideia e sua vontade de querer fazer algo novo, inovar e estar no mercado e disputar faixas de compradores ou de tomadores de serviço. Então é difícil. Alguns vão se dar bem, outros não. Mas o fato de existirem pessoas que não estão conseguindo pagar as contas com o seu próprio salário é preocupante. Significa que precisa ter uma mudança de mentalidade fundamental nisso. Muito bem. Vamos agora falar a respeito da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Né? A gente ouve muitas pessoas falarem, mas a guerra é lá na Ucrânia, a Rússia que está atacando. O que é que longe. Está bem longe. O que é que eu tenho a ver com isso? No que a guerra entre a Ucrânia e a Rússia influencia economicamente no Brasil? Esse é um ponto. Tem vários pontos aí. O primeiro o mundo é interligado. Então, o navio que sai da China com uma peça de carro que você compra, ou do seu caminhão, ele passa pela Rússia, ele passa pela Índia, ele vem até o Brasil. E quando ele entrega na fábrica lá em São Paulo, ele vai levar esse caminhão que vai ser vendido para o Ceará e vai colocar, por exemplo, ovos de uma granja que vai ser levado para, Armeiroz. Então, o mundo está interligado. Na hora que acontece um problema desse, um navio... Você falou em Arnerosa, bateu foi longe. O que eu quero dizer é que não importa qual é o município, o mais longínquo município cearense que você esteja. Se você estiver chegando lá em Mauriti, no nosso Cariri, ou se estiver lá no centro-norte, ou se a gente estiver no sertão dos Inhamuns, no Tauá, ou no norte de Sobral, tudo que envolve a economia dessas cidades, o carro, a enxada, a própria escavadeira, a perfuratriz de poço, tudo isso é produzido com peças no planeta inteiro. Então, na hora que você tem um problema na Rússia e que a Rússia fica isolada, ou que navios não conseguem entrar naquela região, você para a produção. E quando para a produção, aumenta preços. Então, se você que está nos escutando, nos assistindo, está vendo o preço subir no seu interior ou na capital, parte é por causa da guerra na Ucrânia. Não existe mais elemento de combate militar, disputa internacional, principalmente entre grandes nações, que não influencia o planeta inteiro, até o último município. Os Estados Unidos, que é uma nação com grande capacidade econômica, hoje você vai em lojas de cadeias grandes, de cidades grandes, estão com prateleiras vazias. Então, se no seu interior a bodega também está faltando produto, não é só lá, é no mundo inteiro. Então, dito isso, esse é um efeito prático. Agora, efeitos mais radicais. A Rússia e a Ucrânia são grandes produtores, por exemplo, de trigo, ou seja, a farinha e o pão estão mais caros por causa disso. Porque eles não conseguem exportar. Se eles não exportam, o preço sobe, o teu pãozinho do dia a dia sobe. E por outro lado, o Brasil é um grande consumidor de fertilizantes. A gente exporta muito alimento, mas a gente precisa de fertilizantes russos. E agora a gente talvez tenhamos que comprar fertilizantes do Canadá ou outros países. Então, quando a gente falta fertilizantes, isso dá um problema no agro. O Centro-Oeste exporta menos. Isso faz com que menos dólares entrem no Brasil. Se menos dólares entrarem no Brasil, isso significa que o dólar fica mais caro. Se o dólar fica mais caro, a importação fica mais caro. Então, até o brinquedo que você vai comprar para o seu filho fica mais caro. Então, os efeitos da guerra na Ucrânia, ela transcendem toda a economia mundial. E isso afeta o Ceará como um todo. E qual seria, assim, a melhor política pública ou a melhor iniciativa para poder tentar, pelo menos, ajudar, não reverter, porque não cabe ao governo do Brasil, né? Porque é uma briga entre eles dois, mas para poder amenizar a situação. O que a gente pode fazer é tentar diminuir o preço na marra. E como é que a gente faz essa diminuição de preço na marra? A gente faz uma coisa muito bacana que é impostos. O Brasil pode diminuir drasticamente os impostos de trigo, de massas, de biscoitos, de
de todos os produtos. Sem precisar diminuir o tamanho do pão, né? Se a gente diminuir os impostos dos nossos concorrentes importados, isso vai fazer com que tenha uma concorrência no Brasil. Então, o produto nacional vai se competir com o importado, e isso pode, não é uma certeza, mas pode e deve diminuir os preços locais. Essa política está sendo colocada, o governo federal colocou nos últimos 2 dias isso, e a gente tem que esperar se isso vai efetivamente ocorrer. A ideia é que isso vá até 31 de dezembro desse ano, e toda vez que a gente diminui o preço dos importados, de fato, tende a ajudar a subida de preços locais a não acontecer mais com tanta facilidade. Então, vamos ver se isso, de fato, ajuda, e é uma política que é até onde o nosso governo pode fazê-lo. Maravilha, então. Então, a gente falou também um pouco a respeito do aumento do preço dos alimentos, né? Hoje, mais cedo, enquanto eu preparava a produção para começar contigo, eu ouvi um podcast, ouvi algumas conversas e tal. E aí, entre um papo e outro, eu ouvi uma pergunta de um internauta que perguntava assim: o ideal não seria, de repente, mandar imprimir, o governo mandar imprimir várias cédulas e sair distribuindo para as pessoas? Será que isso realmente seria a melhor solução? Acho que não, né? Não, a gente já fez isso no passado, sabe? A ideia de você imprimir dinheiro e dar para as pessoas. Só que acontece justamente o contrário. Se o governo fizesse isso, de fato, a gente teria uma noção diferente. R$100 não teria mais o poder de compra de R$100, porque R$100 estaria muito fácil na mão das pessoas. Então, um produto que custava R$100, a pessoa provavelmente vai reajustá-lo para custar 200. Sim. Então, na prática, você vai dar dinheiro para todo mundo vai ter a sensação nominal, ou seja, o papel de estar mais rico, mas quando eles forem comprar, tudo já vai estar reajustado. Isso vai gerar basicamente mais inflação e as pessoas vão estar mais pobres do que elas estavam antes de receber o dinheiro. O Brasil fez isso no passado, vários países fizeram, e é nitidamente a pior solução. Resolver um problema econômico complexo precisa de medidas complexas. Quando a gente tem soluções simples para medidas complexas, para problemas complexos, na prática, o resultado é pior do que quando você estava anteriormente. Pois é, inclusive o presidente Bolsonaro, quando fez o reajuste do salário mínimo nesse ano, ele falou que deveria sim aumentar o salário, mas ao mesmo tempo teria que ser feito, o governo teria que ter um pouco mais de cautela, né, para não colocar os pés pelas mãos, digamos assim, e acabar a conta chegando depois, né? Exatamente. A ideia de reajustar apenas pela inflação não é boa, claro, mas dado o baixo ritmo de crescimento da economia e como basicamente todas as empresas tiveram movimentos negativos de crescimento por causa da pandemia, ele cumpriu a Constituição. Ele, de fato, reajustou pelo salário mínimo, mas se ele ajustasse demais, provavelmente tornaria muito mais difícil para as empresas conseguirem pagar esse novo reajuste, porque a economia não cresceu e as empresas perderam faturamento. Então foi levado em consideração uma visão macroeconômica. Então por isso que reajustes de salário mínimo de longo prazo e acima da inflação necessitam de crescimento econômico. Caso contrário, a gente põe no papel e não consegue pagar na realidade. Pois é, rapaz, o homem sabe demais, o homem sabe muito. Se eu pudesse, eu começava aqui o dia inteiro com ele, mas infelizmente nosso tempo está acabando. Igor, eu quero te agradecer demais pela tua presença, pela tua participação aqui no nosso segundo episódio do ANCast. Eu queria que você deixasse as considerações finais. Eu agradeço, é muito bom, muito feliz estar aqui falando com todo mundo, e eu queria deixar uma consideração para todo mundo da seguinte maneira. Na posição boa, das coisas boas e das coisas ruins que o Brasil tem hoje, que são várias dos dois lados, não existe culpados, existem responsáveis. Os responsáveis somos nós, que votamos. O culpado não é o governador, nem o prefeito, nem o presidente, nem os deputados. Nós escolhemos essas pessoas, sejam elas aptas ou não para estar nos seus cargos. Então, como nós estamos nos aproveitando desse momento e chegando perto de uma eleição, eu queria deixar o recado: votem conscientes, votem nos deputados, senadores, governadores e presidente da República que você, dado a sua análise, mais acredita que são aptos, todos eles, porque eles governam em conjunto. Ninguém consegue resolver todos os problemas sozinho. Aqueles que são aptos, que têm capacidade, que têm propostas reais. Só assim a gente vai transformar e melhorar a nossa sociedade.
Muito bem, então. Muito obrigado a todos pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua companhia. Até o próximo ANCast, se Deus quiser. Se acontece no Ceará, vira notícia aqui. Até mais.